Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, à vista dessa urgência de preparar a igreja para o arrebatamento, para a vinda do Senhor, é preciso que nós voltemos a falar de muitas coisas que já foram tratadas aqui há um tempo atrás, e que no decorrer dos tempos são necessárias anunciá-las novamente. Primeiro, porque várias pessoas têm chegado no ministério e não ouviram ainda. E outra, os irmãos que ouviram, parece que alguns esqueceram, porque parece que alguns estão muito displicentes na caminhada. O texto, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, é que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz: e Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em Cristo. Aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem um filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então o apóstolo João explica muito detalhadamente, muito claramente, irmãos, que Deus enviou para nós a oportunidade de livramento da condenação. Deus olhou do céu para uma humanidade perdida, para uma humanidade condenada. Deus olhou do céu e viu os homens e os filhos dos homens, e viu que todos estavam extraviados em pecado, em rebeldia, em desobediência. Não só as prostitutas, os drogados, os traficantes, mas principalmente os religiosos, aqueles que aparentam ter uma vida piedosa. Deus olhou do céu e viu que não havia nenhum justo, que todos estavam destinados a ir para o inferno, para serem atormentados, para serem condenados por toda a eternidade. Então Deus enviou o seu Filho Jesus, oferecendo para nós gratuitamente a oportunidade de sermos salvos desta condenação. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a sua epístola a Efésios, se eu não me engano é Efésios, ele diz que vocês se converteram dos ídolos para servirem ao Deus vivo e todo-poderoso, e a esperar dos céus a Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, irmão? Que algumas pessoas haviam entendido a mensagem de Deus, que algumas pessoas haviam visto em Jesus o único meio, o único exclusivo meio de serem salvos da condenação. Paulo está dizendo, irmão, que homens enxergaram os seus pecados e reconheceram que eram pecadores, e que por conta desses pecados eles estavam caminhando a passos largos para o inferno. Reconheceram que eram pecadores, reconheceram que iam ser condenados, e ali eles reconheceram os seus pecados, sentiram a dor pelos seus pecados, choraram por causa dos seus pecados, se arrependeram dos seus pecados e se converteram a Jesus, quando viram que Deus ofereceu uma oportunidade de salvação. É como se hoje à noite aqui, irmão, eu fosse uma pessoa que tivesse o dom para curar uma pessoa com câncer. Vamos dizer, eu recebi o dom para curar uma única pessoa cancerosa, e eu avisei que estaria aqui hoje à noite, mas eu só poderia curar uma. Eu recebi um dom para curar uma única pessoa, e eu avisei, hoje à noite estarei lá na igreja Missão de Fé, e Deus me deu o dom para curar um canceroso em estado terminal que não tem mais cura. Milhares de cancerosos se reuniram, e quando eu dissesse, eu não posso escolher esse ou aquele, porque todos estão com câncer e estão morrendo.
Se eu escolher este ou aquele, eu estou sendo injusto. Eu só posso escolher um, eu só posso curar um, eu só tenho um dom para curar um. Então vou fazer o seguinte: aquele que chegar primeiro aqui na frente vai ser esse que vai ser curado. O que é que você acha que ia acontecer? Ia ter gente pulando da cadeira e eu não ia. Ia ter gente empurrando por cima dos outros. Sai do meio, sai, passando a perna, jogando cadeira para todo lado e correndo desesperadamente até a frente. E pode ter certeza que todos iam correr, mesmo o que chegasse por último, estariam aqui. Por quê? Porque viram uma oportunidade para curar um mal que está matando eles. Foi isso que Deus fez por nós, quando Ele enviou a Jesus Cristo. Este homem canceroso sou eu e é você, que estamos morrendo, indo para o inferno. Mas Deus enviou Jesus com a oportunidade de nos salvar. E Jesus nos chama através do Evangelho dizendo: eu quero salvar a tua alma da condenação, eu quero salvar a tua vida do fogo do inferno. Venham até a mim, venham. Jesus disse: venham a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Era para acontecer a mesma coisa. Era para nós nos levantarmos da cadeira, empurrar uns aos outros, jogar a cadeira para cima e correr ao encontro de Jesus, sabendo que Ele tem a cura da nossa condenação, que Ele tem a salvação do juízo de Deus sobre a nossa vida. Então foi isso que aquela igreja fez. Eles viram em Jesus a única oportunidade, o único meio. Não é Maria, não tem vela. O fulaninho está morrendo, acende uma vela para ele morrer no escuro. Filho, você pode fazer dele uma vela, você pode cobrir ele de parafina e tocar fogo na cabeça dele, que ainda assim ele vai para o inferno. Porque uma única vela não pode iluminar o caminho de alguém que está indo para o inferno. A única luz que pode resplandecer lá nas trevas do inferno se chama Jesus Cristo de Nazaré, que veio salvar a tua vida da condenação eterna. A única luz que pode salvar, a única lâmpada que pode iluminar dentro de nós. Então Deus nos deu essa chance, Deus nos deu essa oportunidade. Ele enviou Jesus. O texto diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, a condenação não tem mais poder sobre eles. Eles estão livres da condenação. Apenas os que estão em Cristo. É preciso estar em Cristo. E estar em Cristo é estar em quê? No Evangelho. Pastor, como é que eu estou em Cristo? Pegando a Bíblia e vindo para a igreja? Não apenas isso. Isso não significa que você está em Cristo. Pode haver pessoas aqui que frequentam a igreja, que congregam na igreja, mas não está em Cristo. Porque estar em Cristo, irmão, é estar dentro da vontade de Deus, é estar vivendo a palavra de Deus. E eu lhe faço uma pergunta: não há condenação para quem está em Cristo, não há perigo desse ser condenado, não há uma única chance desse ir para o inferno, não há uma única chance dessa pessoa ficar no dia do arrebatamento. Quem? Aquele que está em Cristo. Está em Cristo, está no Evangelho. O Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, quando Jesus vem com a veste salpicada de sangue, o apóstolo João disse que o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Estar em Jesus é estar na palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra, é ter a palavra como única regra de fé e prática. Ou seja, eu creio e pratico, não o que eu quero, não o que eu desejo, não o que eu almejo, mas eu creio e pratico a palavra de Deus. Ela é a minha bússola, é o meu guia, eu me direciono por ela, eu sigo ela. Se eu estou com dúvida, eu busco na doutrina saber o que Deus quer. Se eu tenho alguma coisa para fazer, eu busco na palavra para saber qual é a direção de Deus. Andar na palavra é andar dentro da palavra. E para andar na palavra, irmão, tem que se santificar,
tem que abrir mão do pecado, tem que abrir mão do mundo, tem que deixar de ser amigo do mundo, porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, que aqueles que se tornam amigo do mundo, se constituem inimigo de Deus. E muitos de nós somos amigos do mundo, queremos viver curtindo o mundo, queremos viver aproveitando os deleites que o mundo oferece. Isso significa que nós somos inimigos de Deus, mesmo estando na igreja, porque estamos sendo amigo do mundo. Andar na palavra, irmão, é se sujeitar à vontade de Deus, é abrir mão do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa arrogância, prepotência, altivez, e nos prostrar diante da palavra e reconhecer que nós estamos errados, mas que Ele sempre está certo, porque está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu lhe faço uma pergunta esta noite: será que você já está livre da condenação? Ou será que a condenação ainda está sobre a tua vida? Como saber, pastor? É simples, eu estou explicando na palavra. Você está vivendo o evangelho? Não, pastor, eu sou evangélico, e daí? Isso não resolve nada. Não, pastor, eu sou católico praticante, e daí? Isso aí não resolve nada, filho. Não, pastor, eu sou um obreiro, parabéns, louvado seja Deus por isso, mas isso não resolve nada. Como assim, pastor? Você está vivendo a palavra? Você está praticando a palavra ou não? Assim você vai saber se está em Cristo ou não. Pastor, me dê algo assim mais detalhado, para que eu possa me situar melhor. Quando você peca, todos pecaram hoje, infelizmente, mesmo que tenha sido um deslize, mas houve algum pecado, ou num pensamento, ou num olhar, ou numa atitude, em alguma coisa você pecou hoje, numa palavra, em alguma coisa. Como você se sente quando você peca? Você sente o peso do pecado? Você sente a tristeza porque pecou? Você sente a angústia por ter olhado para aquilo, por ter desejado aquilo, por ter tocado naquilo? Você sente angústia por ter pensado naquilo? Você sente tristeza, você chega aos pés do Senhor: meu Pai, me ajuda, eu estou angustiado com isso, Pai. Ou não? Você simplesmente peca e pronto, e normal, não tem angústia, não tem tristeza, simplesmente pecou, pronto, normal. Chegou aos pés do Senhor para confessar, mas só de palavras: Senhor, me perdoa. Como aquele rito religioso, não havia tristeza no teu coração, não havia dor, não havia peso. Isso eu quero lhe dizer, que quando nós verdadeiramente estamos dentro da palavra, obviamente que o homem é imperfeito, está sempre falhando, escorregando em algum pecado, de alguma maneira. Mas quando um homem salvo, quando uma mulher que é salva, que está dentro da palavra, esperando a vinda de Cristo, tem o Espírito Santo de Deus, a condenação não está mais sobre ele, ele está salvo. Quando Cristo vier, vai levar ele. Esse homem, essa mulher, quando peca, ele se entristece, quando peca, ele se angustia. Mas o homem e a mulher que peca, e o pecado virou normal, não traz nenhuma dor, nenhuma tristeza, pode crer, meu irmão, que a condenação ainda está sobre a sua cabeça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, pastor, mas nós não somos evangélicos. Meu irmão, a Bíblia diz em Mateus 25 que só vai subir metade da igreja. Isso concorda com o sonho que o Jardel teve. Ele viu com a revelação, com a visão que Deus deu a ele, irmão, dentro desse ministério, dentro dessa igreja, dessas pessoas que estão aqui. Poucos subiram,
poucos subir, mas não é igreja, não é evangélico. Então devia ter subido todo mundo. Por quê? Porque não estão vivendo a palavra, não estão em Cristo, por isso vão ficar. E todos os relatos são iguais. Se você for ver o que a Bíblia diz, que muitos vão ficar, Mateus 25 diz que uma parte da igreja, a metade vai ficar, a outra, só uma metade vai subir. E quando você olha lá em Mateus 24, que ele diz: 2 estarão na cama, um será levado, o outro vai ficar. 2 estarão moendo no moinho, um vai ser tirado, arrebatado, o outro vai ficar. Você vê claramente que nem todo mundo vai subir. Se você vê todos os relatos, visões que você vê que são claras, que não foi sonho de quem dormiu com barriga cheia de baião de 2, mas que foram visões reais, você testifica pelo Espírito Santo: isso aqui é uma visão, isso aqui realmente foi Deus que deu. Tem outros que a gente vê, não, isso aqui foi barriga cheia, isso aqui foi uma visão. Esse foi uma visão, eu sei, eu estou vendo, eu estou percebendo que foi uma visão. É bíblico esse sonho, é bíblico essa revelação, foi Deus que mostrou para alertar a igreja. E você vai ver, irmão, todos falando o que a Bíblia já diz, que muitos vão ficar. Mas devia subir tudo, não era tudo evangélico, não é tudo crente. E por que não sobe tudo? Porque muitos só estão na igreja, irmão, para cumprir um rito religioso. Muitos só estão na igreja para cumprir, para se enganar a si mesmo, achando que o fato de estar, não, eu tenho que ter eu tenho que ter uma religião, eu vou para a minha religião, apenas por isso. Acho que quem falou isso foi o Paul Washer, foi Paulo Júnior, não me lembro bem. Eu sei que ele disse que nós estamos virando colecionadores de sermões. Que é isso, pastor? Está cheio de gente achando as pregações bonitas. Prega o evangelho, a volta de Jesus na rádio: pastor, que pregação linda, pastor, que pregação bonita, pastor, glória a Deus, que pregação bonita, pregação. Estão virando colecionador de sermão, estão só ouvindo, achando bonito e guardando, não estão vivendo, não estão praticando, estão só achando bonito e interessante, e estão encordando por ali, guardando por ali, encostando por ali, mas não estão se preparando para a hora principal, que é a vinda de Cristo. Eu quero lhe dizer, meu irmão, não é simplesmente pelo fato de você fazer parte do Ministério de Missão de Fé que você vai ser salvo, porque não vai. Não é apenas você achar bonita a pregação, tremenda, impactante, chocante, extraordinária. Que palavra tremenda, eu nunca ouvi esse evangelho, eu nunca ouvi essa palavra. Essa é a verdade, esse é o evangelho, essa é a palavra verdadeira. Só isso não resolve, irmão. Só isso não te livra da condenação, só isso não pode dar sua salvação. É preciso você crer e se converter a essa palavra e viver ela. Uma irmã ligou para mim outro dia, um casal ouvindo pela rádio: pastor, eu nunca ouvi ninguém pregar essa mensagem, nunca ouvi, nunca, pastor, nunca. E agora, pastor, realmente esse aí é o evangelho, estou vendo, esse é o evangelho puro. O senhor não está nem acrescentando nem tirando, está pregando, mostrando só o que a Bíblia diz. E aí, pastor, eu identifiquei que lá na igreja que eu congrego está cheio de heresia, está cheio de falsa doutrina. Eu vou sair de lá, vou procurar uma igreja por aqui que esteja pregando a verdade. Mora muito longe, procurar uma igreja que esteja pregando a verdade. Amém, minha irmã? Eu me alegro com isso e saber que Deus abriu seus olhos e ver que tem tanta igreja herege por aí, e você está indo procurar uma igreja que prega a verdade, o evangelho da salvação. Louvado seja Deus por isso. Alguns dias depois, eu estou saindo da rádio, o telefone toca: amém, pastor, sou eu, fulano de tal. Eu digo: amém, meu irmão, tudo bem? Tudo bom? Pois é, pastor, eu falei para o senhor, né, que a igreja lá, muita heresia, muita falsa doutrina, e a gente ia sair de lá procurar um ministério. Mas aí, pastor, eu fui para uma vigília de noite, nessa dita igreja, herege, segundo eles, né, que conhecem a doutrina lá e viram que era herege. Nós estávamos num culto de noite, numa vigília, pastor. Aí tinha um vaso lá,
e ela não conhece a gente não. Aí o vaso disse lá para mim: olha, eis que eu te digo, que tu não saia desta igreja, tu continuas aqui, porque eu tenho um propósito contigo e com teu marido aqui, porque se tu saíres, eu colocarei teu marido de cama. Aí, pastor, eu não vou sair mais não, resolvi ficar. Aí eu perguntei: irmã, a senhora acha que Deus, o Deus da verdade, o Deus que cuida do seu povo, que quer conduzir o seu povo em toda a verdade, vai usar um vaso para lhe mandar você ficar numa igreja herege? Eu perguntei isso. Ah, pastor, não sei. Eu perguntei: a senhora não sabe? A senhora não sabe? E eu disse: minha irmã, Deus jamais vai usar um vaso dele para dizer para alguém continuar congregando numa igreja de falso profeta e herege. Deus não vai fazer isso. Aí, isso me entristeceu, irmão. Não, eles não iam vir congregar com a gente não. Não. Estava abrindo os olhos para ir congregar, procurar uma igreja que pregue o evangelho da salvação. Uma igreja que não obriga o povo a dar dízimo, que não é doutrina para a igreja isso. Uma igreja que não tem negócio de oferta alçada, negócio de voto. Que os votos é só de dinheiro, né? Uma igreja que não pregue a teologia da prosperidade, que tem um monte de riqueza agora de igrejas aí, né? Não é o pentecostal não, é a igreja mesmo antiga, que não usa a palavra teologia da prosperidade, mas estão pregando a teologia da prosperidade. Estão pregando. E só os doidos que não vê, mas quem tem um pouquinho de visão consegue enxergar. Aí você vai congregar numa igreja dessa, o pastor fica ali prometendo riqueza direto. Só que para você ficar rico mesmo, você tem que enricar ele. Aí quando você enricar ele, aí Deus vai lhe dar riqueza, né? Irmão, Deus vai lhe dar riqueza, quem quer? Amém, glória a Deus. Pois é, então traga aí, ó. Está aqui, a oferta alçada, o dízimo, o saquitel, o voto. Sim, e deixa tudo aqui, pode trazer, deixa aqui. 10 irmãos aí com R$1.000, levanta aí. Mais 10 irmãos com 5.000, vai. Deus mostrou, Deus revelou. Isso é o que está rolando por aí. É isso que está acontecendo por aí. E o povo está dentro de uma igreja dessa, não está percebendo que é uma igreja de falso profeta, igreja herege. E aí escuta a voz de Deus, aonde, pastor? Independente do vaso, meu irmão, se é você, se é o outro ali, sou eu, se é o Clésio, independente do vaso, Deus falando através da palavra. A palavra, pronto. Alguém falou que a palavra diz claramente, pronto, é Deus falando, acabou-se. Independente se é um jumento, um cavalo, a jumenta do Balaão, se é eu, se é outro, independente. A palavra pura, limpa, pronto, é Deus falando. Aí você escuta Deus falar através da palavra, está dando ouvido, aí vem um vaso, falou outra coisa. Aí tu deixa de ouvir o que Deus está falando para ouvir o vaso, para ouvir o homem. E continua caminhando para o inferno sem saber. Então, meu irmão, nós temos que ter cuidado no seguinte: que a condenação só não há para quem está em Cristo, para quem está na palavra. Se você está na palavra, meu irmão, louvado seja Deus, não tenha medo. Não tenha medo. No dia do arrebatamento você vai subir. E se por acaso você perder a sua vida aqui, morrer, for ceifada, pode morrer tranquilo, que você vai ser salvo no dia da vinda do Senhor. Mas se você não está guardando a palavra, você deve realmente se preocupar. Porque a Bíblia diz que as trevas são espessas, são densas trevas, são tão espessas que talvez sejam como uma parede dessa, as trevas do inferno e o tormento de lá. Então, meu irmão, a continuação do texto diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não está andando de acordo com a vontade da carne, mas que anda de acordo com a vontade do Espírito. Pastor, e como é que o Espírito guia alguém? João capítulo 14, Jesus disse: o Espírito vos guiará em toda
a verdade. Jesus não disse que o Espírito ia guiar a gente na metade da verdade. Jesus não disse que o Espírito ia guiar a gente em um quarto da verdade. Jesus disse que o Espírito nos guiaria em toda a verdade, irmão. Ou seja, aonde o Espírito Santo está falando, não há promessa de riquezas, não há teologia de prosperidade, não há campanhas místicas, as novenas da igreja católica transformadas em campanha na igreja evangélica. Não há correntes do espiritismo se transformaram em corrente entre as igrejas evangélicas. Onde o Espírito de Deus está falando, Ele guia a igreja em toda a verdade. Não há comércio dos dons, não há comércio da fé. Não há. Onde o Espírito guia a igreja em toda a verdade, a pregação é limpa, a pregação é voltada com um único propósito. Qual, pastor? De dar vida tranquila para o povo? Não, porque Jesus disse: nesse mundo vocês vão ter aflição. Apóstolo Paulo lá em Filipenses 2:29, eclésia: quanto a nós, em relação a Cristo, foi nos dado não somente crer nele, mas também padecer por ele. A Bíblia diz que nós ia sofrer por Jesus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo número 17: se nós somos filhos, nós somos herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se é certo que sofremos com Cristo, também é certo que seremos glorificados com ele. Ele diz no verso número 18: porque para mim tem um por certo que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, saiu pregando em todas as igrejas que ele tinha aberto para dizer para os irmãos: irmãos, através de muita tribulação nos importa entrar no reino do céu. O apóstolo João, quando teve a revelação do Apocalipse, ele disse: eu sou João, companheiro vosso, sim, esperando o reino do céu, na paciência e na fé de Jesus Cristo. Sejam pacientes na tribulação, o Senhor nos ensinou. Nesse mundo nós íamos ter aflição. O apóstolo Paulo, escrevendo para o jovem Timóteo, que era pastor, na primeira epístola ele disse: Timóteo, sofre as aflições do Evangelho como um bom soldado de Cristo. Na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, ele fala da semente que caiu em cima da pedra. São aqueles que recebem a palavra com alegria, mas quando tribulação e perseguição por causa do Evangelho, eles se escandalizam e se desviam. O que quer dizer isso, pastor? Que seguir o Evangelho traz perseguições e aflições. Não há promessa de vida tranquila, não há promessa de vida regalada aqui nesta terra. A promessa de perseguição. Jesus disse em Mateus 24: e odiado de todos vocês serão por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Há uma promessa de descanso, de gozo, de glória, mas não aqui, meu filho. Sim, quando Jesus vier, quando a trombeta tocar, que nós for tirado dessa terra, levado para o céu para habitar com o Senhor, poder ver a face de Deus, andar em ruas de ouro e contemplar a glória de Deus para todo sempre, receber um corpo glorificado, que não cansa, não adoece, não envelhece, e viver e reinar com Cristo, porque Ele nos fez reis e sacerdote para servir o nosso Deus e Pai para todo sempre. Aí sim é uma promessa de glória para nós no céu, mas aqui não. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo é o nome do Senhor. Oh, glória. Há uma promessa de glória para a igreja, não aqui. Aqui Jesus disse: quem quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Várias passagens bíblicas, eu me lembro acerca da providência. Jesus viu que tinha uma multidão seguindo ele, se eu não me engano está em Lucas capítulo 11, uma multidão seguindo ele. Acho que Jesus pensou: tem muita gente me seguindo, tem alguma coisa errada. Jesus olhou para trás e disse: ei, quem quer me seguir aí? Todo mundo disse: eu quero. Pois cada um, quem quiser me seguir, pegue sua cruz, renuncie sua vida, aborreça a si mesmo, aí você vem e me segue. Jovem rico chegou para Jesus: Jesus, o que é que eu faço para ser salvo? É fácil demais. Me dê um dízimo aí, me dê o dízimo, me dê a oferta aí, pega esse envelope aqui, oferta alçada, fique direitinho na igreja que você vai ser salvo. Jesus disse isso não. Jesus disse o que para ele? Jesus, eu quero ser salvo. Quer? O que é que você está fazendo? Não, eu guardo os mandamentos, eu sou um homem piedoso, sou um homem religioso. Isso está bom demais, está muito bom para começar, mas está faltando uma coisa. Pega o que você tem, reparta com os pobres, e você terá um tesouro no céu. Oh, glória a Deus. E como está escrito a escritura sagrada: repartiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Jesus não foi bajular,
Jesus não foi adular. Chegaram os fariseus, tudo aceitando o segundo casamento. Jesus ali doido para ganhar almas. Jesus, o homem pode repudiar a mulher? Jesus disse: o que é que Moisés mandou? Moisés disse que pode, Deuteronômio 24. Ah, é? Pois eu digo que não. Jesus falou: eu digo que não pode, porque desde o princípio Deus não fez assim. E Jesus disse: qualquer um que deixar a mulher e casar com outro vai ter adultério. E Lucas 16 e 18: e quem casar com a repudiada também vai ter adultério. E os adúlteros, 1 Coríntios capítulo 6 diz o quê? Vão para o inferno, vão ser condenados. Jesus podia ter escondido isso. Ele queria o povo seguindo ele. Jesus não queria a multidão seguindo ele. Jesus queria encontrar o povo que ia ser salvo. Jesus não queria gente de qualquer maneira. Jesus queria um povo convertido. Jesus não estava preocupado em inchar a igreja, ele estava preocupado em salvar almas. E Jesus mostrou para eles o único instrumento que podia salvar eles: o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Não há condenação, irmãos, para os que estão em Jesus Cristo, mas para quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso de número 5: porque os que são guiados segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pastor, como é que eu posso saber se eu estou andando no Espírito ou na carne? Veja você mesmo. Ele diz: os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Como é que você passa o seu dia? Novela, Pânico, Faustão, minissérias, horas e horas no Facebook, Twitter, WhatsApp. É assim que você gasta o seu dia? Na calçada falando da vida dos outros, de casa em casa falando da vida alheia? É desse jeito que você gasta o seu dia? Então você está inclinado para a carne. Tudo que você vê, você cobiça. Eu quero aquele carro, eu quero isso aqui. Você não pode entrar num shopping, não pode entrar num shopping, você quer tudo, você quer tudo. Eu quero, não, eu quero. Você está na carne. Você está inclinado para a carne. Porque essas coisas tudo são da carne. Porque Jesus, o apóstolo João disse pelo Espírito Santo, 1 João capítulo 2, versículo 15: não amem o mundo, nem que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, não é só falando só de mulher não. Cobiçar mulher, não é só isso não. Cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos é muita coisa, inclusive bens materiais. A cobiça dos olhos, a ostentação de bens e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se você tem gastado o seu dia a dia assim, meu irmão, você está na carne. Os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, verso 5, se inclinam para as coisas do Espírito. Pastor, e como é que eu sei que eu estou no Espírito? Como você gasta o seu dia? Orando. Você dedica todos os dias algumas horas em oração e buscando a Deus. Você come Bíblia todo dia. Aonde você anda, no trabalho, na empresa, na rua, você anda vigiando. Você vigia com o que fala, vigia para onde olha, vigia com o que pensa. Você está ali sempre com temor a Deus, andando, mas com temor a Deus. Tem prazer de vir para os cultos, tem prazer de aprender a doutrina, a palavra. Tem prazer de se envolver com a obra de Deus, de fazer a obra do Senhor. Procura se santificar, se desviar do pecado, do erro. Evita mentir. Vive lutando contra o desejo da carne. Isso significa que você está no Espírito, porque você está se inclinando para as coisas do Espírito. Mesmo que aqui e lá você escorregue, mas você está lutando, está pelejando, está tentando, está perseverando. Você está no Espírito. Verso 6: porque a inclinação da carne é morte. Essa morte aqui, irmão, ele está falando da condenação, o inferno.
o tormento eterno. Quem gasta a vida, como eu disse aí, na carne, vai resultar em morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, quem gasta o seu dia a dia inclinado para as coisas da carne, perdendo tempo com a coisa da carne, vai dar em condenação, inferno, tormento eterno. Mas quem se inclina para as coisas do Espírito, vai resultar em vida eterna e salvação, aleluia. Verso de número 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, pode estar na igreja, pode ser o pastor, pode ser o melhor dizimista da igreja, só simbolicamente falando que aqui nós abolimos essa palavra dízimo. É o melhor dizimista da igreja, é o maior ofertante da igreja, mas está na carne. Então a Bíblia está dizendo o quê? É inimigo de Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem verdade pode ser. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não pode o quê? Agradar a Deus. Está na carne, ele está dizendo, não é só nós estamos nesse, está todo mundo na carne, lógico, dentro desse corpo. Mas está na carne quer dizer o quê? Está andando nas vontades dela, está se inclinando para satisfazer a vontade da carne. Entende disso? Que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A sua oferta fede nas narinas de Deus. O seu dízimo fede nas narinas de Deus. Pastor, mas eu vendi minha casa, meu carro e tudo que eu tenho, estou dando metade para a igreja. Isso está fedendo nas narinas de Deus, que está doendo, igual fumaça com uma panela, quando pega no nariz, né, aquela fumaça de churrasqueira, arde o nariz, arde os olhos. Assim está o teu dinheiro, a tua oferta, fedendo e ardendo nos olhos de Deus. Pastor, você está doido? O aluguel nós nem pagamos, ainda está atrasado. E daí, meu filho, o que é que eu tenho problema com isso? Quer dizer, o problema é meu, né? Lógico. O homem está cobrando é a mim. Amanhã ele vai ligar para mim se não tiver o dinheiro. Foi segunda-feira, amanhã já faz 8 dias. Mas o que é que tem um problema? Agora eu vou deixar de pregar a verdade com medo de pagar aluguel, meu irmão? Se eu não puder pagar aluguel, nós fechamos a porta da igreja e vamos fazer o culto lá no meio da rua. Mas esconder a verdade, eu não vou esconder a verdade de você não. Essa é a verdade. Foi o que Jesus disse: trouxe a tua oferta para o altar. Tu lembra se teu irmão está com alguma coisa contra ti, tu não entrega a tua oferta não, deixa ela lá. Aí você volta, se reconcilia com teu irmão, depois tu vai dar a tua oferta. Por que Jesus falou isso? Porque um monte de crente aí, meu irmão, que vive intrigado com os outros, que é intrigado com o pai, intrigado com a mãe, intrigado com os filhos, com a família, intrigado com a vizinhança inteira, arruma encrenca no trabalho, em todo lugar. Aí chega, aí vai dar o dízimo e a oferta e volta para casa achando que Deus recebeu. Volta para casa achando que eu fez uma boa atitude, se achando bom, eu dei uma oferta. Eles voltam se achando bom diante de Deus. É verdade, irmão. O sentimento dele é que ele está bem diante de Deus, que deu o dízimo, deu oferta. Nada. Deus não recebeu. Foi perdido. Se você quis agradar a Deus, foi perdido. Foi perdido. Por quê, pastor? Porque você está na carne. Serviu para a igreja? Serviu. Ajudou a pagar o aluguel? Ajudou. Ajudou a pagar o programa de rádio? Ajudou. Mas Deus não recebeu tua oferta. Deus não recebeu tua contribuição. Por quê? Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você vive na carne e vai dobrar o joelho para orar, a tua oração fede nas narinas de Deus. Você vive na carne e quer abrir a Bíblia para ler a Bíblia, para entender alguma coisa, para pregar. Filho, você não vai entender nada, Deus não vai te dar nada, porque você não está agradando a Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas epístolas, ele diz: nós iremos cada um, sabendo que havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um dê conta daquilo que fez por meio do corpo, ou bem ou mal, sabendo-se o temor que se deve ao Senhor, andemos diante dele, fazendo o que lhe é agradável.
Você está fazendo isso? Quem está na carne não pode agradar a Deus. Não pode. Então, vamos para Gálatas 5. Está recebendo aí, irmão? Diga amém. Não, eu ia perguntar se você estava gostando. Aí eu me lembrei, não, mas eu não prego para ninguém gostar. Eu prego para o povo crer. Aí se você está recebendo aí, está crendo, então glória a Deus por isso, né? Mas tem uns crentes, irmão Antônio, que vem para a igreja todo errado, está todo cheio de pecado. Aí enquanto o pastor está pregando, né? Esse falso profeta roubando dinheiro do povo. Pastor, você é homem de Deus. Esse falso profeta estão aí, dízimo para aqui, para lá. Pastor, você é um profeta. Aí quando o pastor não sabe nem teu pecado, prega contra o teu pecado. Aí pronto, o pastor deixa de ser homem de Deus, deixa de ser profeta. Só é profeta e homem de Deus até enquanto ele não... Tu podendo receber a palavra e aceitar e reconhecer que está em pecado e se consertar diante de Deus, tu vai ficar com raiva do pregador? Não. Do jeito que você achou bom quando eu preguei contra o falso profeta, contra os arrancadores de dízimo, então acho bom também quando eu pregar contra o seu pecado. Para quê, pastor? Para você poder ser salvo, se converter. Porque se o que eu estiver pregando está dentro da Bíblia, então é porque Deus está falando contigo. Gálatas 5. Vamos ver mais. Dá para aguentar mais? Dá, irmão? Amém? Pastor, por que o senhor está pregando isso hoje? Filho, nós estamos aqui a um passo do arrebatamento. Está sujeito uma hora dessa você chegar, opa, vou para o culto hoje. Vamos lá para a igreja. Você chegar aí, o que é que houve aí? Hoje é domingo, a igreja está fechada até uma hora dessa. Pode ter certeza, meu irmão, a igreja subiu e você ficou. E é por isso que eu estou pregando isso. Para quê? Para você não ficar. Amém? Ninguém quer ficar, não, ninguém. Quem quer subir, diga amém. Você quer subir quando Jesus vier. Então por isso eu estou pregando isso, irmão. Por isso eu estou pregando isso. Porque eu quero que você suba. Se eu quisesse teu dinheiro, eu estava pregando prosperidade. E eu trazer um monte de gente aqui para dar testemunho de riqueza. Aí depois eu ia pedir teu dinheiro, para você ficar próspero. Mas eu não quero seu dinheiro. Eu quero que Jesus me use para ganhar você, para Ele. E por quê, pastor? O que é que você ganha com isso? João capítulo 4, a Bíblia diz que se eu ganhar uma alma, eu vou estar juntando riqueza para gozar no reino de Deus. Cada alma que se converte com a pregação de alguém, ele está acumulando bens lá no reino, para depois ele partir para lá e tirar a aposentadoria eterna dele. Então, tirando todo mês um monte de dinheiro do teu salário, o INSS, né? Previdência Social, essas coisas aí que eu não entendo. Todo mês você vai receber teu salário, tiraram aí um monte de dinheiro. Daqui 100 anos, quando tu não puder mais nem falar, te remor dentro de um caixão, aí vai sair teu aposento, né? E agora o presidente aí fez melhor ainda, né? Aumentou para 80 anos, foi? Quando o cara te remorto, já não puder mais fazer nada, o cara se aposenta. Misericórdia, meu irmão, misericórdia. Não, presidente que está aí é uma desgraça. E não vá pensar que o outro ia ser melhor, não, quero outra desgraça também. Não vá pensar isso, não. O Brasil, filho, entrou num beco sem saída. Num beco sem saída. Não vá pensar, essa propaganda você vê na televisão, e a presidenta está acabando com o Brasil. É verdade. Mas o outro que ia entrar também, ia fazer o mesmo também. Ou talvez até pior. Não se iluda não, irmão. Não se iluda. Eu não tenho partido não, eu não tenho partido não. Eu não tenho partido não. Eu não... Esse ou aquele, para mim tanto faz. Agora, uma coisa é certa: nenhum dos dois ia fazer nada. E nem vai fazer. E nem vai. Então, vamos ver o que é que diz Gálatas 5 aqui. Quem está na carne? Verso 16. Olha a solução aqui, irmão. Pastor, não é uma solução aí para nós poder ser salvo, para quem está andando na carne. Vamos ver. Verso 16, Gálatas 5. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Preste atenção agora no que eu vou lhe dizer aqui pelo Espírito Santo. O que é que o texto diz?
ande no Espírito e você não vai cumprir o desejo da carne. O que é que ele está falando? Que a carne tem desejos. Não é isso que ele está dizendo? A carne tem desejo, ela vai desejar, ela tem desejo. Mas se eu andar no Espírito, eu não vou cumprir o desejo dela. Ela vai desejar? Vai. Ela vai querer se inclinar para lá? Vai. Ela vai querer atrair, vai querer lhe puxar? É lógico. O desejo da carne vai vir, a carne tem desejo. Mas se eu andar no Espírito de Deus, então eu não vou satisfazer a vontade dela. A vontade de trair a mulher. Chegou uma mulher zona bonita aí, um avião para te tentar. Aí a tentação veio. Meu Deus. Mas aí você está andando em Espírito. O que é que você faz? A tentação veio, a carne, a concupiscência veio, mas você não se inclinou, não praticou, não cedeu. Por quê? Porque está andando em Espírito. Amém? Então ande no Espírito e você não cumprirá o desejo da carne. Por quê? Verso 17: porque a carne deseja as coisas que são contrárias ao Espírito, e o Espírito deseja as coisas que são contrárias à carne. Pronto, é o que o texto diz. O que é isso, pastor? O Espírito deseja orar, o Espírito deseja comunhão com Deus, o Espírito deseja se alimentar da Bíblia, o Espírito deseja jejuar, se santificar, ter comunhão íntima, profunda com Deus, andar em Espírito. O Espírito deseja isso. E a carne? A carne não quer orar, a carne não quer ler Bíblia, a carne não quer se santificar, a carne não quer jejuar. A carne está sempre lutando contra a vontade do Espírito, e o Espírito está sempre lutando contra a vontade da carne. Já percebeu isso? Na tua mente, no teu espírito, você deseja ter comunhão com Deus. Na tua carne, muitas vezes, não te impede, quer te impedir de dobrar o joelho e orar. A tua mente, o teu espírito deseja andar com Deus, falar com Deus, ler a Bíblia, você sente lá dentro, mas a carne luta para impedir. Preguiça, cansaço, fadiga, dores. Pega a Bíblia, sono. A carne vai lutar contra o Espírito, mas se você estiver andando no Espírito, a carne não vai prevalecer, não vai. Aí ele diz no verso 19: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, elas aparecem na vida do homem, dá para ver. E o que são? Prostituição. As pessoas estão se prostituindo, os jovens estão dentro da igreja praticando sexo, sem ser casado, estão se prostituindo. Impureza está relacionado também, impureza está relacionado também a adultério. Casais dentro da igreja estão adulterando, maridos estão traindo suas esposas, esposas estão traindo seus maridos dentro da igreja, estão adulterando. Impureza, mente suja. Tem pessoas dentro da igreja com mente suja, mente poluída, preso na pornografia, viciado, doente na pornografia. Impureza, um coração sujo. Lascívia, as obras da carne se manifestam. Ele está dizendo, as obras da carne se manifestam. Lascívia, primeiro, o homem desejando a mulher. Que avião, pense numa mulher. Lascívia, desejo lascivo. O outro lado da lascívia, a irmãzinha mal vestida, os decotes compridos, seu de fora, roupas sensuais. Olha o que é roupa sensual. Eu não vou dizer o que é uma roupa sensual, você sabe muito bem. Quando você vestir uma roupa que você só olhar no espelho, você vai ver se a roupa é sensual ou não. Você sabe, você conhece. Lascívia. Você acha que lascívia é só quando o homem deseja a mulher? Não. É quando a mulher exibe sua sensualidade para atrair o desejo dos homens. Aí você vê hoje as mulheres com a sainha desse tamanho aqui. Qual a intenção da mulher daquela na cabeça dela? Você acha que ela está com a intenção boa? Não, vou sair nessa roupa na rua, ninguém vai me ver. Você acha que é isso? Ela sai para o povo ver, para os homens olhar e desejar. Ela está em lascívia. E isso está dentro da igreja. Isso está dentro da igreja. Idolatria. Idolatria segue duas vertentes: adoração aos ídolos mortos, a igreja católica,
E a adoração dos ídolos mortos da igreja evangélica: a rosa, a fronha, a medalha, o martelo, a meia, o chapéu, as coisas ungidas da igreja evangélica. Idolatria. A terceira vertente que a idolatria segue, 1 Coríntios capítulo 6, a avareza, o amor sórdido ao dinheiro, o apego sórdido ao dinheiro, onde eu desprezo tudo, eu não estou nem aí para a necessidade de ninguém. Meu dinheiro, guardar, dinheiro, avareza. O camarada está morrendo precisando de uma cesta básica, você tem dinheiro, não tem coragem de ajudar, avareza. Então, isso é idolatria, isso se manifesta. Feitiçaria está ligado a macumba, o espiritismo e o evangelho, como diz o Paulo Júnior, bruxificado, que as igrejas evangélicas estão pregando. Evangelho bruxificado. Inimizades. Sabe, você é aquela pessoa que tem inimizades. Você arruma inimizades fácil. Eu não digo arrumar inimizade pregando o evangelho. Isso deve acontecer sim. Jesus disse isso. Eu tenho que ser perseguido e odiado por causa do evangelho. Mas você arruma inimizade pelo seu temperamento, pela sua falta de conduta, de amor, pela sua falta de ética. Você arruma inimizades. O que mais? Porfias, teimas, pessoas teimosas. Isso se manifesta. Emulações são ciúmes. Ciúme também, obra da carne. Isso também é coisa que está notório. Ira, pessoas iradas ao ponto de matar as outras. Eu acho que isso pouco tem dentro das igrejas, mas tem também. Discórdia e dissensões, irmão. Essa disputa que nós vemos aí de igreja disputando com igreja. É cantor disputando com cantor em cima do altar. Você vai na igreja para ver o ministério cantar, o ministério louvor cantando, tem um irmão cantando para ver quem canta mais bonito. O crente dentro das igrejas disputando uns com os outros, disputando quem tem, as irmãs disputando, parece um desfile de moda da igreja, as irmãs disputando quem tem a roupa mais bonita, o sapato mais bonito, uns disputando quem tem um carro melhor do que o outro. Disputas e heresias. Heresia é falsa doutrina. Isso são obras da carne. Inveja, a pessoa que tem raiva porque o outro tem e ela não tem, fica com raiva, fica roendo ali, moendo. Homicídios, aqueles que matam os outros, e aquele também que fica intrigado com o outro. O apóstolo João diz que se eu aborrecer meu irmão, eu sou um homicida. Bebedices, tem uns crentezinhos aí que gostam de andar tomando uns goró. Glutonarias, não é só o comer muito. Tem gente que acha que glutonaria é só comer um prato desse tamanho de feijão com arroz. Não é só comer muito não, glutonaria. É o apetite da carne. Sabe aquele crente que quer estar no shopping toda semana? Shopping. Sabe aquele crente que quer estar toda semana na praia? Isso é glutonaria. O apetite da carne, o desejo pelas farras do mundo. Glutonaria. Qualquer outro tipo de vício que passa a dominar a pessoa, isso se torna glutonaria. Ou cigarro, ou tabaco, ou drogas, glutonaria, porque o cara é um apetite insaciável, glutonaria, ele nunca sacia, né? Novelas, futebol, glutonarias, e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Está vendo aí? No final não vai dizer que Jesus não avisou. Jesus não sabia. Está escrito que os que cometem essas coisas não vão entrar no reino de Deus. Vão para onde? Vão ser condenados, vão perecer. Irmãos, então nós estamos vendo, irmão, essa noite, depois dessa mensagem que eu preguei para vocês agora, como é que você se sente? Você se olhando no espelho da palavra agora, você acha que se Jesus viesse você ia ser arrebatado? Olhando por esse espelho aqui que nós vemos, você está pronto? Você está preparado? É complicado, pastor, mas é impossível viver isso aqui. Para quem está na carne nunca vai conseguir.
Mas a salvação não é para quem está na carne. Salvação é para quem está no Espírito. Se você deixar, meu irmão, o Espírito de Deus habitar na sua vida e conduzir você. Como é que eu faço isso, pastor? É quando você sabe que uma coisa agrada a Deus, mas aquilo desagrada a você. Não, não gosto. Não, mas isso é certo aos olhos de Deus. Então, eu faço. Quando tem uma coisa que você gosta muito, que você está vendo que não agrada a Deus, mas que você gosta muito, então você abre mão para seguir o que agrada a Deus. Isso é andar no Espírito. Você entendeu? Andar no Espírito. No começo, irmão, isso é uma luta para fazer. Por quê? Porque você vai vencer tua carne, subjugar aquela vontade. Você só subjugar ela com luta. Mas quando você vencer, então você vai começar a fazer mais facilmente aquilo. Nós somos uma geração que não quer lutar para vencer a carne. Nos acostumamos com essas pregações sensacionalistas. Deus vai te dar, Deus vai fazer. E a gente agora só senta em casa esperando as coisas acontecer. Não luta mais contra a carne. Não jejuma para vencer. Não se abstém. Sabe de uma coisa, Satanás? Vou desligar a televisão, vou evangelizar. Desliga essa televisão no dia do jogo do Ceará, de Fortaleza, Ceará, quem for. Pega a Bíblia, vai para a rua, pega o Evangelho. Aí você começa a vencer a batalha. Você começa a vencer a luta. Enquanto o jogo está acontecendo lá no estádio, teu time está ganhando ou perdendo, você vai estar sentado, pregando o Evangelho e ganhando alma para Jesus. Você vai começar a perceber que é muito mais prazeroso, que é muito mais glorioso. E nós temos que fazer isso, irmão. Não é só pelo jogo de futebol, não. É por todas as obras da carne, para que nós possamos vencer e nos aprontar, para que quando Cristo vier, nossas vestes possam estar limpas e nós possamos ser chamados por Ele. Venham benditos de meu Pai, entre na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Quem sabe essa visão que Deus deu ao Jardel pode ser revertida ainda. Ele viu que pouquíssimas pessoas eram arrebatadas dentro dessa igreja, a maioria ficava. Mas quem sabe que a partir de hoje, depois dessa pregação, a próxima visão que Deus der a ele, ele não vai mostrar que a maioria subiu e só um ficou. Amém? Vai depender de quê, pastor? Vai depender de cada um de nós, da nossa busca, da nossa entrega, da nossa vida no altar, com santidade e com obediência. E eu prego isso, irmão, é porque Deus me deu o amor pelas almas, para ela ser salva. Não é aquele amor de andar com o irmão no braço, bichinho bonitinho, não. É o amor de não querer que uma vida vá perecer no lago de fogo e enxofre, e chorar, gemer por toda a eternidade. Que você possa receber essa palavra, que você possa entender, só haverá salvação para quem está em Jesus, vivendo o Evangelho. Você achou a mensagem dura, irmão? Duro, eu vou dizer para você, é esconder essa verdade, e a pessoa cair lá no inferno, ficar queimando por toda a eternidade. Isso é duro, isso sim é duro. Voltar para casa pouco triste hoje, porque fomos confrontados pela palavra de Deus, não por mim, mas pela palavra de Deus. Isso é bom, porque o apóstolo Paulo disse o seguinte, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida eterna. Quando um homem ouve a voz de Deus e se entristece, essa tristeza vai levar ele a ver que está errado, e a se arrepender, e a ter salvação. O que está faltando hoje na igreja, irmão, em nós. Outro dia uma irmã ligou para mim, umas 2 semanas atrás. Aquela mulher chorava e soluçava, irmão, no telefone, mal podia falar. Eu disse para essa irmã, há uns 15 dias atrás, é isso que está faltando na igreja: choro, pranto, dor, angústia, aflição, tristeza. Nós estamos se divertindo demais, nós estamos rindo demais, irmão.
faltando lágrima, está faltando choro. Qual foi a última vez que você chorou aos pés do Senhor? Qual foi a última vez que você gemeu aos pés do Senhor por causa dos teus pecados? Por ver vidas que estão indo para o inferno, por ver essa apostasia maldita, levando vidas para o inferno e elas pensando que são salvas. Qual foi a última vez que você chorou ao ver esse evangelho imundo e profano que estão pregando nas rádios, na televisão? Nós temos que chorar, irmão. O apóstolo Paulo diz que nós temos que gemer em Romanos 8. E onde estão esses gemidos? A igreja está se divertindo, dentro de shows, dentro de eventos e movimentos. A igreja tem que chorar. Se essa semana surgir uma situação para você chorar, se alegre, porque a igreja tem que chorar, tem que gemer. É assim que nós nos arrependemos e nos achegamos a Deus.